Amém? Vamos ter um tempo de oração em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nessa manhã, pela oportunidade que temos, Senhor, de te louvar, de te engrandecer, de estarmos juntos crescendo e buscando ao Senhor. Obrigado, Senhor, verdadeiramente, porque, como foi dito no Partir do Pão, o Senhor nos resgatou, nos transportou para o Teu reino, para um reino de amor, onde nós temos liberdade em Ti mesmo, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa manhã com a palavra, que nada do que seja falado aqui, Senhor, seja do homem, mas que venha do Senhor, que os nossos corações estejam disponíveis à Tua voz, à Tua vontade para crescermos, Senhor, e ouvirmos a Tua palavra de forma real, Senhor. Em nome de Jesus, tanto com os irmãos como comigo, que os nossos corações e mentes estejam abertos ao Senhor, ao Teu falar, ao Teu ministrar, à Tua transformação, à renovação da nossa mente, que só vem de Ti, Senhor. Nos conduza nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Me ajeitando aqui, irmãos, o Senhor começou a falar comigo com essa palavra já tem mais ou menos um mês, né? Um mês, talvez um pouco mais, e eu sempre esboçando para trazer para os irmãos, e o Senhor de alguma forma impedindo, né? Limitando, em alguns momentos tinha uma sequência a ser dada dos irmãos, em outros momentos eu não estava aqui, e o Senhor sabe todas as coisas. E hoje, né, estando aqui, o Senhor liberando no coração, a gente vai estar falando sobre essa palavra, né? Também com esse tempo, com esse um mês meditando sobre essa palavra, eu sei que o Senhor foi acrescentando coisas que, quando eu ouvi e entendi do Senhor o primeiro momento, eu não tinha visto, não tinha ouvido dele. Então, que o Senhor nos conduza verdadeiramente a estarmos ouvindo e falando da sua palavra, da sua vontade, daquilo que está no seu coração para essa manhã em nossas vidas. Amém? Queria que os irmãos abrissem comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 25. Amém? Vamos lá. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havíeis em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva,
e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Irmãos, esse texto é muito rico e tem muitas coisas a se falar, mas eu vou focar em algumas palavrinhas desse texto e eu queria que os irmãos me acompanhassem. Se fosse deixar aqui, eu ia falar sobre cada versículo e esse texto ia encher o nosso coração de alegria, porque tem diversas coisas para a gente falar nele aqui. Mas algumas expressões nesse texto me saltaram aos olhos quando há 1 mês e meio eu estava lendo ele. Não eram expressões novas, né? Eram expressões que a gente já conhecia, que a gente já ouvia, que a gente às vezes até já tinha falado, já tinha ministrado. Mas muitas vezes o Senhor faz de novo o que a gente já viu, de novo, não é verdade? E as expressões que eu queria ler com os irmãos estão aí nos versículos 15, 16, 17 e 18. Vou ler novamente com os irmãos. Mas 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 15 fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Frisar com os irmãos aqui, vossa maneira de viver. Essa expressãozinha, guardem essa expressão. Aí a gente segue o versículo. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai, aqui ele está falando de Deus, se invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. Agora eu quero que vocês lembrem dessa expressão, da vossa vã maneira de viver. 2 versículos acima, o texto fala da vossa maneira de viver, a mesma expressão. Nesse versículo aqui, Pedro acrescenta uma palavrinha, da vossa vã maneira de viver. E aí continua, que por tradição recebestes dos vossos pais. Irmãos, essas expressões elas saltaram aos meus olhos. Como Pedro aqui relaciona a nossa maneira de viver, o ser santo, em direção ao Senhor, quando Ele é invocado na nossa vida como Pai. Está lá no versículo 17. E aí Pedro segue falando que nós fomos resgatados, quando nós invocamos como Pai, aquele que sem acepção julga todas as pessoas. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Irmãos, todos nós, seja de forma biológica ou não, todos nós recebemos algo dos nossos pais, das pessoas que estão próximas a nós. E aí eu quero ampliar um pouquinho o nosso escopo de atuação aqui, o nosso escopo de pensamento. Todos nós recebemos tradições, costumes, pensamentos, ideias, frustrações, todos nós recebemos diversas coisas. Sejam elas humanas, como pais passam para filhos, como pais educam os filhos diretamente, sejam elas espirituais, quando nós conhecemos o Senhor e aquelas primeiras pessoas que estão próximas a nós nos passam informações, falam para nós como é que o Senhor gosta, como é a vida cristã de uma forma geral. E essa diferenciação que Pedro faz, ela me chamou muito a atenção. A vossa maneira de viver e a vossa vã maneira de viver. E o Senhor falou comigo, e eu queria passar isso para os irmãos nessa manhã.
como nós gostaríamos de viver? Como nós gostaríamos de passar o tempo da nossa peregrinação, como diz o próprio Pedro? Será que nós desejamos viver de forma santa, reta, proveitosa diante do Senhor? Ou nós desejamos viver de maneira vã? De maneira que não vai trazer um fruto, que não vai trazer uma frutificação. Imagina alguém que está semeando um campo. Ele não preparou a terra de forma correta, ele não ajustou o pH da terra, ele não ajustou ali segundo a semente que ele está plantando, e ele fez todo o trabalho e a semente não brotou. Ele fez todo o trabalho, a semente brotou, mas a planta não vingou, a plantação ela não se ampliou até frutificar. Como é que nós vamos falar? Que aquele trabalho, aquela frutificação, aquela plantação foi feita de maneira vã. Ela passou sem proveito, ela passou sem fruto, ela foi um tempo perdido. Porque ali vai ter que ser feito de novo, vai ter que ser queimado, lançado no fogo, vai ter que ser arado, tirado tudo aquilo da terra, para fazer uma nova preparação, para fazer uma nova plantação. Então aquilo foi em vão. E aí eu pergunto aos irmãos, de forma retórica, claro, que os irmãos pensam consigo mesmo, como nós gostaríamos que a nossa plantação fosse feita? De maneira proveitosa, a frutificar, ou de maneira vã, que vai passar sem proveito? E aí eu queria ainda frisar um pouco mais. A comparação que Pedro faz é tão direta que precisamos entender. Pedro fala, se invocais por Pai. Pedro está fazendo uma relação clara entre aquilo que nós recebemos de Deus e muitas vezes aquilo que nós recebemos de nossos pais. Pedro está falando para judeus, para pessoas que creram no Senhor, que se converteram, mas que tinham todas aquelas tradições nas suas costas e estavam ali ainda pensando nas suas tradições e não na liberdade que Cristo tinha libertado cada um de nós. Hoje a nossa realidade é diferente. Nós não estamos aqui com uma estrutura judaica nas nossas costas. Nós não estamos aqui falando de tradições que são fortes de forma de nação, como é a do povo judeu. Mas nós estamos falando daquilo que aprendemos, daquilo que é sedimentado em nosso coração, dia após dia, desde que somos tão pequenininhos. E que quando crescemos, quando testemunhamos o Senhor, quando entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, que nós nos convertemos diante do Senhor, muitas vezes nós trazemos toda essa carga para a nossa vida cristã. E, irmãos, às vezes a nossa vida cristã está amarrada. A gente está com os pés querendo caminhar e a gente não avança, porque nós estamos vivendo de uma maneira vã, mesmo às vezes lutando diariamente para ser proveitoso diante do Senhor. Mas em muitos aspectos, estamos presos a coisas do passado. Estamos presos a situações que não vogam mais em nossa vida. Gálatas 5 fala, para a liberdade, Cristo nos libertou. Não para você ficar preso em coisas que já passaram, tudo se fez novo. E muitas vezes nós estamos amarrados, a nossa caminhada, o nosso pé está preso por tradições, por costumes, por cultura, por uma palavra mal colocada, por uma frustração de uma expectativa mal recebida. Nós estamos presos a muitas coisas que o Senhor já falou, filho, eu já te libertei. Filho, você não precisa mais, porque eu, se você me invocar como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga todas as coisas. Irmãos, as palavras do Espírito Santo, elas são muito bem colocadas. Elas são muito bem colocadas. Se invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga todas as coisas, ou seja, se você invocar ao Deus Pai, aquele que verdadeiramente é Pai e te ama sem acepção de pessoas, te ama sem as suas dificuldades internas, todos esses julgamentos eles passam. Aqueles julgamentos que são nossos, que são sem justiça, que são baseados em frustração, que são baseados em tristeza, que são baseados em caminhadas de outras pessoas, eles passam,
Porque o julgamento que é válido diante de nós é o julgamento daquele que, por Pai, nos aceita como filhos e olha para nós sem acepção de pessoas. As palavras, elas são muito bem colocadas, milimetricamente. O Espírito Santo, ele é perfeito na hora de inserir as palavras na sua palavra, na Bíblia. Nós precisamos entender que o Senhor quer te fazer avançar, sair de uma vã maneira de viver. Há um tempo atrás, nós tivemos uma situação onde uma pessoa que buscava reunir, que buscava, ainda estava num processo ali de início, ficou preso numa situação ainda de cultura da nossa cidade. Não, eu não posso deixar de fazer isso. Eu não posso deixar de fazer isso porque isso é a tradição dos meus pais, e foi essa a expressão usada. Obviamente que se a gente fosse usar esse exemplo, eu estaria aqui falando de uma situação extrema, de uma situação caricaturada, parecida aqui, ainda um pouco mais avançada do que o que Pedro está falando aqui. Mas, trazendo esse exemplo para nós, em muitos aspectos, irmãos, nós nos prendemos às coisas que o Senhor já não deseja mais que estejamos olhando. Nós nos prendemos e fazemos disso uma cultura, fazemos isso um costume, e isso tem impedido a nossa caminhada diante do Senhor. Isso tem feito as nossas pernas estarem enroscadas e não conseguimos dar passos largos, enquanto o Senhor deseja que a gente possa dar passos largos em direção a Ele, em direção à sua vida, em direção à sua liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quando a gente fala de liberdade, a gente não está falando de pecado. A gente não está falando de um desejo de uma vida incorreta. Muito pelo contrário, essa liberdade é em Cristo. E é uma liberdade verdadeira. Sabe por quê? Porque a gente tem que perceber que muitas vezes a gente acha que o pecado, ele é uma liberdade. Mas a Bíblia diz que o pecado é uma escravidão. Imagina, o que a Bíblia fala de um abismo puxa outro abismo. Quando se entra pelo pecado achando que está sendo livre diante do Senhor, na verdade, estamos sendo escravos do nosso antigo Senhor. Nós estamos retornando a uma escravidão que não é nossa mais, porque fomos libertos com preço de sangue. E quando nós nos apropriamos de tradições, de frustrações, de pecados, de situações que me impedem de caminhar, nós estamos nos colocando debaixo do jugo de servidão novamente, um jugo que foi quebrado pelo Senhor na cruz do Calvário. E aí nós não entendemos, mas por que a nossa vida não anda? Por que isso não acontece? Por que isso não destrava? Por que o Senhor não... será que o Senhor não está vendo? O Senhor está vendo. E o Senhor está te falando, diariamente, não hoje. Eu tenho certeza que o Senhor não está te falando só isso hoje. Eu tenho certeza que hoje o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos isso. Mas eu também tenho a certeza de que o Senhor não te fala isso apenas hoje. O Senhor vem te falando isso. Você precisa caminhar. Você precisa abandonar as práticas do passado. Aquilo que por tradição nós recebemos de nossos pais. Irmãos, a gente não está falando aqui apenas de uma tradição religiosa, a gente não está falando aqui apenas de algo que você aprendeu de costume, não. Não estou falando disso. Um exemplo clássico para mim, nesse aspecto, meu pai tem práticas que, para determinados homens, é algo absolutamente normal, e que eu acabei recebendo dessas práticas durante um bom tempo da minha vida. Mas eu percebia, estou falando de coisas lícitas, não estou falando das coisas ilícitas. Tem coisas ilícitas na vida de meu pai que, graças a Deus, eu não recebi. Mas estou falando das coisas lícitas. E essas coisas lícitas me travavam diante do Senhor. Não me permitiam caminhar diante do Senhor, porque elas me tomavam tempo, elas me tomavam tempo de pensamento, tempo de estar em um determinado local com o Senhor. Não, eu preferia não estar ali para estar aqui, fazendo aquilo que eu aprendi quando era criança, fazendo aquilo que muitas vezes me trazia uma alegria, porque me rememorava tempos infantis.
tempos em que muitas vezes a gente sente vontade, sim, a gente se alegra de se lembrar, de dizer, poxa, como seria interessante, ótimo. São lembranças que elas vêm e elas passam. Essas lembranças não norteiam a nossa vida. Essas lembranças não norteiam a nossa vida. E quando eu parei e pensei, falei, nossa, isso não é para mim mais. Não é mais o que tem que nortear a minha vida. Em algum momento eu vou estar com ele, eu vou falar das mesmas coisas. Em algum momento eu vou estar com ele, eu vou participar de situações que são listas, que a gente pode estar junto naquele momento. Porém, isso não vai nortear a minha vida, senão a minha perna fica enroscada. Porque eu estou apenas recebendo a vã maneira de viver, que por tradição eu recebi dele. E eu estou agora na minha vida como adulto, como um pai de família, pondo em prática. Como um cristão, como alguém que serve ao Senhor. E aí eu falo, poxa, deixa eu reduzir um pouquinho, porque eu falei como adulto, como pai de família, a gente tem jovens aqui. Como um cristão, como alguém que serve ao Senhor em todas as áreas de sua vida, é assim que devemos ser. Isso muitas vezes travam a nossa caminhada. E eu queria frisar, aproveitando aqui os exemplos que são da minha vida, que são mais fáceis da gente dar, né? É melhor. Às vezes a gente também faz um efeito inverso. E a gente olha assim e fala assim, não, daquilo ali eu não posso ter nada. Aquela figura, aquele exemplo, é o exemplo do que eu não posso ser. A gente já viu, eu já falei sobre isso, e acredito que os irmãos também já tenham falado em algum momento da vida. Não, aquele ali é o exemplo do que eu não posso ser. Mas posso falar uma coisa para vocês? A gente deve olhar para Cristo. A gente não pode se vincular aos homens nem com aquilo que tem que ser, nem com aquilo que eu não tenho que ser. Irmãos, o Senhor nos libertou para uma liberdade plena. O Senhor nos libertou para os nossos olhos estarem direcionados para Ele, e não para os nossos olhos estarem direcionados de forma terrena, travando a nossa caminhada. A gente se preocupa tanto que eu posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando da gente limitar a nossa caminhada. A gente pensa tanto, eu não posso ser assim, aquele irmão ali, eu não posso ser igual a ele, não, esse aqui eu posso olhar. Mas a gente não caminha com o Senhor. A gente olha às vezes para o nosso pai e fala, não, meu pai é nisso, naquilo, não. Eu não estou falando de uma análise normal. A gente olhar e falar, não, naquilo ali o irmão errou, eu não vou fazer igual. Muitas vezes nós ficamos presos a isso, arraigados a isso, e nós vivemos a nossa vida pautado, eu não posso fazer aquilo que meu pai fez, ou eu só posso fazer aquilo que tal pessoa fez, enquanto o Senhor quer te dar liberdade nele, não em mim, não no seu pai, não na sua mãe, não numa pessoa que você admira, ou numa pessoa que você não admira, não. O Senhor quer te dar uma liberdade nele, para que você olhe para o Senhor e caminhe com as pernas dele, na vontade dele, segundo aquilo que ele te falou. Irmãos, quantos de nós aqui olham no espelho e falam assim, eu sei para o propósito que você foi criado, eu sei o propósito que o Senhor me criou. Quantos aqui têm essa experiência? Quantos aqui sabem efetivamente o que é que o Senhor te trouxe aqui para fazer? Precisamos entender o que é que o Senhor tem para mim e para você nas nossas vidas. Senão nós vivemos cirandeando entre tradições de um, de outro. Não, o irmão Beto é um homem que eu admiro, então eu vou fazer aquilo que Beto faz, mas aquilo não é o que o Senhor me escolheu para fazer. Não, tal pessoa ali, aquela pessoa lá que eu vejo no Instagram, que está lá pregando, que está lá falando, eu acho a forma como ele fala bonita, então eu venho aqui e vou aqui trazer para os irmãos uma palavra, então eu vou aqui reproduzir a forma como aquele irmão fala, porque se o irmão fala daquele jeito, é porque o Espírito Santo, é como o Espírito Santo se move nele, não em mim. Nós temos o costume de elegermos tradições para a gente se arraigar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não lida bem com a liberdade. Quando em Gálatas 5:1 Paulo coloca para os Gálatas, para a liberdade Cristo nos libertou, ele não estava sendo redundante, não foi um erro de português, ou um erro de grego, eu acho, né? Léo que me ajude. Não foi um erro de escrita, mas foi
uma redundância provocada, para entender que para a liberdade, efetivamente, o Senhor não te liberta para você voltar a ser preso. Nós nos elegemos coisas a ficarmos presos, para a gente é muito mais cômodo. Para a gente é cômodo sentar num lugar e dizer assim, daqui eu não saio. Olha a parábola dos talentos, não. O meu Senhor é um Senhor onde ajunta onde Ele não plantou, então eu vou aqui guardar esse talento, vou ocultar esse talento, porque quando Ele voltar, eu entrego de volta e está tudo certo. Aquele homem passou todo o tempo em que o Senhor dele não estava, preso ao medo de perder aquele talento, vivendo a vida dele normal, e todo mundo achando que ele estava bem, mas ele estava preso ao medo, sabendo que ele não estava utilizando o talento que o Senhor deu, e preso ao medo de perder aquele talento, porque no dia que o Senhor viesse, ele tinha que pelo menos devolver aquilo que ele tinha dado. O que é que o Senhor tem para mim e para você, irmãos? O que é que hoje, saindo daqui, você sabe, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu viva dessa forma para que as pessoas vejam Ele na minha vida assim e assim e assim. Vamos para o próximo texto. Ainda nessa questão das tradições, daquilo que recebemos, daquilo que pensamos. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 7. 1 Reis, capítulo 19. A gente está chegando aqui no texto que Elias vai para a caverna. Elias está saindo daquela disputa com os profetas de Baal. Os profetas de Baal ficam completamente envergonhados, porque o nosso Senhor é maravilhoso e o testemunho dele é perfeito. E ele se mostra naquele lugar ali com Elias, diante dos profetas de Baal. E aí Elias, saindo daquela situação, sobrevém a Elias uma outra situação, uma nova situação. E ele fala assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, eu estava lendo esse texto para ler sobre a caverna, sobre o momento de Elias na caverna, aqui alguns dias atrás, aqui no local de reunião, inclusive. E esses versículos 1 a 7 me saltaram os olhos, porque esse texto de 1 Pedro já estava na minha mente. Olha o que Elias fala. Elias tinha acabado de derrotar em torno de 400 profetas de Baal, sozinho. E agora Jezabel manda um anúncio e diz: amanhã, a estas horas, você já vai estar morto. E Elias teme. E aí, a carga, entendam, irmãos, o que eu estou falando aqui. A carga de passado, daquilo que Elias recebeu, ela vem toda à tona e impede Elias de caminhar. Olha o que Elias fala no versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor,
Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Tudo aquilo que estava na mente de Elias derruba ele em uma situação que ele está ali sem ânimo. Ele não vai mais para lugar nenhum. O medo tomou conta de Elias. O desânimo tomou conta de Elias. A esperança se foi. O homem que há 2 dias tinha destruído 400 profetas, tinha zombado de um Deus que não existe, pela palavra de Jezabel, falando sobre os tais deuses dela, ele teme e ele se assenta no deserto, pede a morte a Deus, falando: não sou melhor do que os meus pais. E o Senhor fala: um anjo o tocou e disse: levanta-te. E Elias acorda, olha ao lado e tem comida. E Elias, de tão desanimado, vendo um anjo, vendo uma comida provida pelo próprio anjo para ele comer, Elias se deita novamente. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Ou seja, esqueça, você não vai morrer. Esqueça o que aconteceu com os seus pais. O teu propósito é outro. O teu propósito, o teu caminho ainda é cumprido. Aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que falar, aquilo que você tem que testemunhar, ainda é real, Elias. Levanta, come e anda, porque o teu caminho ainda é muito comprido. Irmãos, quanto de carga de passado, quanto de carga do que ouvimos alguém dizer, quanto de carga de outras pessoas nós assumimos para a nossa vida e isso está impedindo a nossa caminhada diante do Senhor. Quanto, irmãos, quanto de frustração de uma outra pessoa nós assumimos muitas vezes e o Senhor lutando para que isso seja rompido em nossas vidas e nós estamos com os nossos pés amarrados, porque nós ouvimos falar, porque aquilo que aconteceu com outra pessoa, porque os meus pais fizeram isso comigo, porque os meus pais falaram aquilo para mim, porque essa palavra de alguém não me deixou feliz, porque essa palavra de alguém me frustrou, porque eu não consegui fazer isso uma vez, eu com certeza não vou conseguir novamente, porque aquilo que um dia eu pensei, eu já não penso mais. Quanto, irmãos, quanto essas frases permeiam a nossa mente, quanto essas frases permeiam a nossa vida de uma forma geral, enquanto o Senhor está falando para você: levanta, acorda, come do que eu te dou, come do meu pão, da minha vida, da minha água, come e bebe de mim, daquilo que eu estou te dando, e caminha, porque o teu propósito ainda é grande, porque o teu caminho ainda existe para frente. Olha para mim, é isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã. Abre mão das frustrações, abre mão do que aconteceu com outros, abre mão daquilo que não é seu, porque o Senhor tem o propósito dele para você e para mim. O Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. O meu propósito não será o de Pedro, mesmo Pedro sendo meu primogênito. Aquilo que eu errei, ele não precisa errar. Naquilo que eu acertei, talvez não seja aquilo que ele vai acertar. E se a caminhada dele estiver diante do Senhor, é isso que vai acontecer, irmãos. O Senhor vai dar uma dinâmica própria a Pedro. O Senhor vai dar uma dinâmica própria a cada um de nós aqui, rompendo com o passado, rompendo com a experiência, às vezes, dos próprios irmãos. Às vezes, tem experiências que eu passei na minha vida cristã, que os meninos não vão passar, que vocês não vão passar, e vocês não precisam acreditar que aquilo que frustrou José também vai me frustrar. Não, o Senhor tem algo específico para cada um de nós aqui. O Senhor tem algo específico para fazer na sua vida hoje, e a partir de hoje, o Senhor quer que você abra mão de tudo aquilo que te prende, daquilo que Ele já te libertou, daquilo que Ele já rompeu em você, mas nós nos aconchegamos. Tinha um irmão, há muito tempo atrás, uns 15, 14 anos atrás, que falava que, ele era um irmão cearense, ele falava que ele gostava de frieira, que frieira é um negócio bom. E aí ele deitava na rede no Ceará, ele deitava na rede, e a frieira que ficava ali no dedo dele, ele botava o dedo
na passada da rede, né, na ponta do tecido, e ficava ali só coçando aquela frieira, alimentando a dor que para ele era gostosa. E ele estava falando justamente sobre isso. São pecados, são frustraçõezinhas, são coisinhas que doem, mas é aquela dor que retroalimenta aquilo que está no nosso coração. E às vezes a gente acha engraçado, e é realmente engraçado, mas quando a gente para e aplica na nossa vida, a gente coça a cabeça e fala assim: caramba, é verdade. São coisas que doem na nossa vida. Aí eu já não estou mais falando de frieira. São coisas que doem na nossa vida. São frustrações que são chatas, são tristes, são dolorosas. Mas elas ajudam a gente permanecer no lugar que é cômodo para a gente. Quando o Senhor faz assim, ó, rompe com essa frustração, a primeira coisa que fazemos é dar um novo passo. Só que o novo passo, ele nem sempre ele é tranquilo. Quando você sai de um lugar para o outro, vão existir as intempéries da própria caminhada. A pedra que está no meio do caminho, alguém que falou alguma coisa para você, um carro que passou. Estou falando de situações humanas. Agora imagina diante do mundo espiritual. A gente está aqui preso a uma frustração. Frustração essa que eu recebi de meu pai. Ou frustração essa que eu recebi de um irmão em Cristo até. E essa frustração me congela. Essa frustração me impede de caminhar. De repente, o Senhor faz assim: não, filho, isso não é para você, caminha. Vocês têm ideia do que acontece no mundo espiritual? O nosso inimigo, ele sabe que ele não pode tirar a nossa salvação. Eu sou salvo, isso ele não pode mudar na minha vida. Mas sabe o que ele pode mudar? Ele pode mudar de eu estar aqui nessa manhã falando para vocês. Isso ele pode mudar. Ele pode atribular minha manhã de domingo, o fato de eu acordar para vir para a reunião, transformar toda uma situação para meu coração estar aqui tão trancado, que eu falo assim: eu não tenho condições de falar para os irmãos nessa manhã. E a palavra que o Senhor me deu para trazer para vocês, eu não trago. O inimigo tira o nosso proveito e suprime a nossa caminhada. Ô irmãos, quantas vezes eu vim para essa reunião aqui, olhava o partir do pão e abaixava minha cabeça de tristeza, porque as frustrações enchiam o meu coração. A frustração com um, a frustração com o outro, aquilo que um não fez, aquilo que o outro fez. E quando o Senhor falando: filho, estou aqui, é a minha vida. Isso aqui não está falando de Isaac, de José, não, isso aqui está falando da minha vida, isso está falando de mim. Quando a gente vem para o partir do pão e a gente olha aquele pão aqui, aquele vinho, não está falando sobre mim, está falando sobre o Senhor. É a vida dele sendo derramada por nós. É quando nós olhamos para ele, nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, é isso, é a tua salvação, é a tua vida, é o teu perdão, é a tua justiça, não é a minha justiça própria, não é aquilo que eu acredito, não é aquilo que eu acho, não é aquela frustração que eu alimento, é a vida do Senhor sendo por nós, sendo em nós. E quando nós olhamos para tudo isso, para dentro de nós, a gente fica impedido de caminhar. A soberba de olhar para a gente e dizer assim: não posso caminhar diante do Senhor assim. Parece aquilo que Léo estava falando no Partir do Pão hoje, a situação de Pedro. Não, Senhor, de maneira nenhuma você pode lavar os meus pés. Aquilo é um símbolo de orgulho. Porque se fosse ele não gostaria de lavar os pés de ninguém. É um símbolo do que ele achava de si mesmo. Quantos de nós vivemos dessa forma, irmãos? Quantos de nós? Mas o Senhor quer avançar nas nossas vidas. Elias, o Senhor levou para a caverna. E na caverna o Senhor falou para Elias: não, Elias, você está sozinho? Não. Quem disse que você está sozinho? Não, existem outros lá. Agora levanta e anda, sai dessa caverna que não é teu lugar. Da mesma forma que o anjo fez com ele no deserto. Elias saiu, andou e novamente se escondeu. E o Senhor mais uma vez foi falar diretamente com Elias. Em Mateus 4, Mateus 4, dos versículos 18 ao 22.
Fala assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Aqui, irmãos, está uma figura clara de como nós temos que ser diante das nossas tradições familiares, diante das nossas frustrações, diante daquilo que olhamos e falamos: é inevitável que isso seja comigo. O Senhor está te chamando hoje, falando: vem, segue-me, abandona as redes de teu pai, abandona aquilo que está te prendendo, abandona. Agora eu quero você na minha caminhada, eu quero você naquilo que eu estou te falando, e tem tempo. Irmãos, olhem o que aconteceu com Tiago, com João, olhem o que aconteceu com Pedro e André. O Senhor passou e falou: segue-me. E eles seguiram, eles olharam para Jesus, e era inevitável não ver aquilo que tinha em Jesus. E aí você pode me falar: meu irmão, mas eles viram Jesus. E eu posso te falar: você viu Jesus, você sentiu Ele no seu coração, você sentiu o queimar do Senhor no seu coração. É inevitável tanto quanto. E ao mesmo tempo, quando nós estamos em nós mesmos, a gente evita, como o próprio Pedro evitou, e negou ao Senhor 3 vezes até que o galo cantasse. Como é uma via de mão dupla. Como se a gente ficar olhando demais para nós mesmos, para as nossas frustrações, para os nossos medos, para aquilo que nós ouvimos, para aquilo que aprendemos, nós vamos travar na nossa caminhada. Mas como o Senhor quer que estejamos limpos, com o nosso coração aberto a ouvir a sua palavra e ouvir a sua voz, e Ele falar: filho, segue-me. E imediatamente, abrindo mão do seu pai e das redes, eles seguiram. Pedro e André estavam pescando. João e Tiago estavam ali consertando as redes com o seu pai Zebedeu ao lado. Eu fico imaginando o pai, eu fico imaginando Zebedeu perdendo seus 2 ajudantes de uma vez só, e simplesmente saíram e seguiram um homem que passou e falou: vem, segue-me. Mas naquele momento, eles olharam para trás e falaram: não é essa a maneira de viver que Deus tem para a minha vida. Eu preciso seguir esse homem. Esse homem tem algo mais precioso, tem algo além daquilo que verdadeiramente eu tenho vivido aqui. Esse homem tem algo a mais. Esse homem tem vida que é muito maior do que eu imagino que seja a minha vida, que é muito maior do que o meu ofício, que é muito maior, irmão, do que a nossa frustração. O nosso Senhor tem vida, e vida em abundância. Olhemos para o Senhor e não para as nossas frieiras. Olhemos para o Senhor e não para as nossas pequenas dores. E por que eu estou falando que são pequenas? Não estou aqui em nome de Jesus menosprezando ninguém. Apenas é o que a palavra do Senhor fala. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, ou um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando Paulo fala isso, nós só podemos perceber de que a nossa provação, mesmo dolorosa, ela é leve e momentânea. Ela passa, porque o Senhor, Ele é pleno nas nossas vidas. Efésios, irmãos. Temos 2 textinhos em Efésios aqui para a gente falar um pouquinho disso. Agora que a gente vai falar de Efésios, gravem na mente de vocês esse chamamento de Pedro, de André, de Tiago e João. Foi um chamamento. O Senhor falou para eles: vem, e eles corresponderam diante do Senhor. Efésios capítulo 1.
Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O nosso chamamento, irmãos, ele não tem a ver conosco, ele tem a ver com o Senhor, com aquele que nos chamou. 2 Timóteo 2 fala sobre que quando nós somos alistados a um exército, nós desejamos agradar àquele que nos alistou. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Quando entendemos isso, nós começamos a descobrir o que verdadeiramente é humildade. O que verdadeiramente é o romper do nosso ego. Porque nós entendemos às vezes a vida do Senhor sempre como aquilo que eu tenho, como aquilo que eu posso, como aquilo que eu quero, mas não tem a ver conosco. Nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, com o objetivo de sermos para louvor da sua glória. Não tem a ver conosco, irmãos, tem a ver com Ele. Capítulo 2, versículo 10 de Efésios, fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós julgamos ser nosso, daquilo que nós nos apropriamos. Repito, as nossas tradições, as nossas frustrações, as nossas tristezas, aquilo que alimentamos, aquilo que aprendemos, aquilo que dizemos eu sei, eu posso fazer assim, ou dizemos não, eu não posso fazer assim. Irmãos, vocês lembram da visão de Pedro? A visão que Pedro vê os animais impuros, e o Senhor fala assim: Pedro, mata e come. Não, Senhor, nunca tocou na minha boca alimento impuro. Naquele momento, Pedro, segundo a sua tradição, segundo tudo que Pedro tinha aprendido até aquele momento, Pedro estava agindo corretamente. E Pedro já deve ter olhado para alguém, já devia ter olhado para alguém atrás, comendo alguma comida impura, algum alimento impuro, e Pedro falou: não, tipo de Pedro, né? Nunca vou fazer isso. Mas naquele momento o próprio Deus estava falando com ele: Pedro, mata e come. O Senhor estava querendo falar que aquilo que Pedro considerava impuro não era impuro para o Senhor. A partir dali, o Evangelho segue diretamente para os gentios. Nós, não naquele contexto ali geográfico, não éramos nós ainda, mas o primeiro passo para que esse Evangelho chegasse até nós. Aleluia. Mas naquele momento Pedro falou: não, nada do que é impuro eu posso tocar nos meus lábios. Era uma tradição. Irmãos, quanto de nós tem na nossa caminhada cristã? Quanto das nossas alegrias e tristezas tem na nossa caminhada cristã? Mas a palavra do Senhor nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria dele, não a nossa. No Senhor não há frustração. O perfeito amor lança fora todo medo. Tudo isso texto bíblico, para a gente entender que não é sobre mim e não é sobre você, é sobre o Senhor na nossa vida, é aquilo que Deus tem para mim e para você. Em Efésios ainda, Efésios 4, versículos 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor, irmãos, Ele tem um propósito para mim e para você. O Senhor não te escolheu para que você
Simplesmente passe a vida inteira olhando para você mesmo. O Senhor não te escolheu para isso. O Senhor não te olhou e falou assim: filho, não foi para isso. O Senhor não olhou para Pedro para que Pedro continuasse com o coração dele tão permeado dele mesmo, que em qualquer momento a frustração abateria Pedro, que em qualquer momento o erro daria uma rasteira em Pedro. Quando o Senhor volta ressurreto a encontrar com Pedro, Pedro voltou para quê, irmãos? Pedro voltou para pescar. Aquele período que Pedro passou com o Senhor, que ele tinha abandonado as redes lá no iniciozinho, Pedro pensou na sua frustração: não serviu de nada. Não serviu nem para que eu pudesse testemunhar dele, mas eu neguei ele nunca mais vai me querer. E aí ele volta para onde? Para a atividade antiga. Ele volta para as redes, volta para a pesca, alimentado unicamente pela sua frustração, pela sua tristeza. Mas o Senhor vai até Pedro, assim como Ele está fazendo conosco nessa manhã. O Senhor vem até nós, fala diretamente conosco e fala com você: não, filho, não é pela sua frustração, é por aquilo que eu tenho para você. Não é pela tradição que você recebeu, não, é aquilo que eu tenho para você. Não é por aquilo que você julga ser certo ou errado, não, mas é: se invocai como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga todas as coisas. Não é sobre o seu julgamento, é sobre o julgamento do Senhor. Vocês entendem, irmãos, que vai muito além da nossa, e aí eu vou me apropriar do texto, vai muito além da nossa vã maneira de viver, que nós recebemos dos nossos pais, que nós transmitimos aos nossos filhos. Vai muito além dessa nossa vã maneira de viver. Vem do Senhor. E aí, quando vem do Senhor, deixou de ser vã. A gente passa a ter uma maneira de viver segundo o Senhor, segundo a vida daquele que nós invocamos como Pai. E a relação é direta. Aí o Senhor retira do ato, retira do palco os nossos pais, aqueles que imprimiram em nós frustrações, aqueles que trouxeram em nós coisas que não agradavam ao Senhor, e o Senhor se coloca na posição dele. Fala: não, filho, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. É a mim que você invoca como pai. Abandone a vã maneira de viver, aquilo que não me agrada, e caminhe segundo a minha vontade. Eu, que como pai, um pai perfeito, julgo sem acepção todas as coisas. Abandonemos, irmãos, as nossas práticas, as nossas frustrações, os nossos pensamentos, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor não deseja para mim e para você. E para finalizar, como não poderia deixar de acontecer na nossa vida, no contexto que o Senhor tem nos colocado, né? A mim, a nós, o Senhor vem falar comigo também, falar conosco aqui nessa manhã também, sobre as nossas marcas, aquilo que nós imprimimos nos nossos filhos, aquilo que nós imprimimos não apenas nos nossos filhos, mas naqueles que estão ao nosso redor. O que é que estamos deixando de marcas? Você pode olhar para si mesmo e falar: o irmão está falando ali, mas não tenho nada para fazer diante do Senhor, não tenho nada para ser, eu não sou aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Você é, e o Senhor te transforma e faz você avançar ainda mais para aquilo que Ele deseja, porque mais uma vez eu te falo, não depende de mim, de você, mas depende dEle. É quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós estamos cansados o suficiente, quando nós estamos sobrecarregados o suficiente, que Ele fala: põe o meu jugo sobre você, que é leve e suave. Quando nós estamos cansados o suficiente, que Ele fala: vem diante de mim, que eu vou fazer você subir com asas como águias, suas forças serão renovadas. É assim que Ele faz conosco. Não é com a sua própria força, não é com a minha própria força, não é com aquilo que você acha que pode caminhar. Os discípulos em Emaús andaram por praticamente um dia do lado do nosso Senhor,
mas não era pela caminhada deles, era pela visão celestial, era por aquilo que o Senhor fez, pá, partiu o pão na frente deles, e os olhos se abriram, e eles reconheceram como nós não sentíamos que nosso coração queimava diante do Senhor. Você tem algo a fazer diante do Senhor. Você tem. Cabe a você ouvir esse chamamento do Senhor na sua vida. E em Provérbios, capítulo 1, os textos que a gente falou aqui, a grande parte deles fala sobre pai. Mas eu queria que os irmãos entendessem que a aplicação aqui não é apenas para pais, para filhos. Óbvio que o texto fala e óbvio que a gente sinaliza ainda mais isso, porque num mundo que ataca tanto a vida familiar dos cristãos, nós precisamos sedimentar e fortalecer esse laço familiar e aquilo que nós transmitimos aos nossos filhos, mas não entendam apenas como pais. Entendam nas marcas que deixamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Provérbios 1, versículo 8 e 9, fala assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino ou a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Mas o texto está falando para filhos. Mas nesse momento eu queria falar para pais. Para nós, que somos pais e mães, mas para nós, que deixamos marcas em outras pessoas. Não apenas nos nossos filhos. E aí eu englobo todo mundo que está aqui. A influência, né, Peu? Que eu sempre falo. Influenciar. Nós influenciamos o tempo todo. Nós o tempo todo estamos em direção a outras pessoas. E aí esse texto de Provérbios fala: ouve o ensino de teu pai e a doutrina de tua mãe, porque serão como diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Serão sinais de honra. Serão sinais de honra. Agora eu te pergunto, e me pergunto, o que nós estamos deixando nos nossos filhos ou nas outras pessoas? Nós estamos deixando diademas de graça, estamos deixando colares, estamos deixando sinais de honra, bom proveito para essas pessoas, ou nós estamos imprimindo nessas pessoas aquela vã maneira de viver que nós, por tradição, recebemos de nossos pais? Qual, irmãos? Qual tem sido a minha e a sua escolha? E aí, irmãos, não vale, por favor, não vale, porque a gente sempre acha uma forma de se esconder. Não vale falar assim: mas eu não posso dar aquilo que eu não aprendi. Oh, irmãos, essa frase já passou muito tempo na minha boca. Ah, mas eu não consigo porque eu não tive isso. Tivemos não, temos, porque o Senhor, Ele é precioso nas nossas vidas e Ele não nos deixa em falta de absolutamente nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é sobre mim, sobre você, é sobre o Senhor, é a essência dEle, é a plenitude dEle, Ele é tudo em todos, basta nós recorrermos a Ele. Quando você não souber o que fazer, quando você não souber como agir e perceber que você está imprimindo em outro uma vã tradição que você recebeu de seu pai, ou de sua mãe, ou de outras pessoas, recorra ao Senhor, porque Ele tem diademas de graça e colares para as nossas vidas, porque Ele tem presentes, Ele tem honra, não uma honra momentânea para nós, mas Ele tem uma honra eterna, porque a honra é dEle, não nossa, aleluia. Uma honra preciosa, porque não tem a ver com o que eu faço, mas são as boas obras que de antemão Ele preparou para que cada um de nós aqui andássemos nelas. Não é sobre o que eu escolho fazer,
Não é sobre aquela comida que eu olhei e falei assim, eu vou dar para alguém para me sentir melhor. Não é sobre isso, não. Se você um dia pegou uma comida e deu para alguém que estava necessitado, o Senhor de antemão preparou essa boa obra para você andar nela. E ela não tem proveito se não for no Senhor. Ela não tem proveito se no seu coração a honra e a glória não estiver sendo dada para Ele. E eu vou além. Esse é um momento que você faz para alguém que é desconhecido para você, e aquela pessoa é desconhecida, você também é desconhecido para aquela pessoa. Mas e para os nossos filhos, para os irmãos que congregam conosco, para aqueles irmãos que estão mais próximos, que me veem no dia a dia, o que é que eles olham para José e falam? O que é que meus filhos olham para José e falam? Irmãos, defeitos nós temos. Eu não estou falando aqui só de defeitos. Mas o que é que eu tenho imprimido nas outras pessoas? O que é que eu tenho transmitido para meus filhos? O que é que eu tenho transmitido para os irmãos aqui? É a minha vã tradição? É aquilo que eu olhava para meu pai e falava assim, poxa, eu quero ser assim, ou eu não quero ser assim? Não, irmãos. O que nós temos que imprimir uns nos outros tem a ver com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele tem nas nossas vidas, com aquilo que Ele te escolheu para ser. É apóstolo, é profeta, é pastor, é doutor, é mestre, é evangelista. É um irmão que serve, é um irmão que está disponível aos outros. É uma carona, é uma caminhada, é uma palavra amiga, é um ombro para o irmão chorar, é um pastoreio diário. Irmãos, de serviços ao Senhor nós temos aos milhares. O que é que o Senhor te escolheu para ser? Não cruza teu braço, não. Olha para o Senhor e faz. Não se abandone nas suas frustrações. Não se abandone naquilo que o inimigo quer te aprisionar, porque o Senhor te libertou para uma liberdade plena. O Senhor te libertou para servi-lo. O Senhor te libertou para fazer por Ele e Ele fazer em você. Eu falei isso para os jovens na última reunião de jovens que tivemos. Uma frase que me marcou, de Hudson Taylor. Ele falava, espere grandes coisas de Deus, mas faça grandes coisas por Deus. O que é que nós temos acordado de manhã, irmãos? E feito para o Senhor. E quando a gente faz para o Senhor, a gente imprime em alguém. Se eu acordar e orar, se eu acordar e ler minha Bíblia, se eu acordar e fazer algo para o Senhor na minha casa, tenha certeza que isso está sendo impresso nos meus filhos, isso está sendo impresso na minha esposa e vice-versa. Se eu venho pela manhã aqui e venho alimentando a minha própria frustração e chego aqui na minha cadeira, cruzo meu braço, fecho minha cara e deixo a reunião seguir como ela tem que ser, o que é que eu estou imprimindo nos meus irmãos? O que é que os irmãos estão olhando para José e falando, poxa, o que é que José tem? Quando eu não estiver bem, acho que eu tenho que chegar da mesma forma, né? E aí a gente vai ver irmãos reproduzindo comportamentos que são inadequados, incorretos, porque eu tenho transmitido esse comportamento inadequado e incorreto para os irmãos. Os irmãos entendem que vai muito além. Vai muito além. E quando a gente se aprofunda em áreas, eu não estou falando que vai além porque saiu do contexto familiar, muito ao contrário, porque se a gente for aprofundar esse assunto para o contexto familiar, também vai muito além, vai muito mais profundo. Aquilo que nós transmitimos para os nossos filhos, aquilo que nós produzimos neles diante do Senhor, é responsabilidade nossa. E vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado de você. Mas nós somos, sempre o Senhor faz o assunto ser uma sombra do outro. Por que que o presbítero ele tem que ter a família organizada? Por que que o diácono ele tem que ter a família organizada? Porque a igreja é uma representação familiar. Porque nós precisamos aqui entender que nós somos testemunhos de Deus, assim como nós somos na nossa própria casa. Se isso não ocorrer, o assunto não está saudável. Por isso, irmãos, vamos escolher de forma correta aquilo que nós imprimimos nos nossos irmãos, aquilo que nós imprimimos nos nossos filhos. Não é, irmãos, baseado na nossa vã maneira de viver. Não deseje transmitir nem aos seus filhos, nem aos outros, aos amigos, aos irmãos. Não deseje transmitir a vã maneira de viver, que todos nós temos em alguma área da nossa vida. Todos nós, infelizmente, temos. Mas nós temos para quê? Para alimentarmos? Para coçar a frieira? Não.
nós temos para abrirmos mão, nós temos para arrancar de nós, para desarraigar, pedindo ao Senhor que preencha o espaço, pedindo ao Senhor que vá permeando todo o nosso coração e mente, a fim de que essas coisas elas não retornem. Porque, irmãos, às vezes nós tentamos fazer isso pela força do nosso braço, e a gente fala assim, não, esse assunto que era de meu pai, esse assunto que era de um irmão específico, não, isso aqui eu não posso, mas eu não coloco meu coração diante de Deus. E esse espaço que eu supostamente arranquei e deixei aberto, eu não enchi do Senhor, eu não permeei com o Espírito Santo, e esse espaço fica vazio, essa lacuna fica vazia. Uma hora ou outra essa frustração volta, uma hora ou outra aquele mesmo irmão vai pisar no seu calo de novo, vai falar alguma coisa incorreta, aí você fala, eu sabia, tá vendo? Nunca mudou, e aquela frustração volta com a carga completa de novo. Oh, irmãos, esse não é o proveito do Senhor. Nos coloquemos diante do Senhor, nos coloquemos em humilhação diante do Senhor, para que Ele preencha as nossas lacunas, para que Ele avance sobre as nossas frustrações e transforme as nossas frustrações naquilo que Ele deseja para nós. E a nossa impressão nos irmãos, na nossa família, nos nossos filhos, ela seja diadema de graça e colares, sejam sinais de honra em direção ao Senhor e não em direção a nós mesmos, e não a nossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebemos dos nossos pais. Que o Senhor guarde essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.